Queria parabenizar a comissão organizadora do Conasems para o Congresso. E, como a gente estava conversando ali fora, essa era a mesa do próprio Congresso, né? Eu acho que você pegar um auditório cheio com todas essas pessoas que participaram da formação seria muito interessante. Uma coisa que eu vi é... Qual é o nome dele que eu esqueci já? Flávio, eu me lembro. Flávio, você falou do tratamento, né, entre os municípios. Eu, há mais de 10 anos, eu venho lutando para que a gente tenha uma política diferenciada para os municípios de pequeno porte. Porque é inadmissível, eu dou um exemplo bem claro, São Paulo, vou falar que São Paulo é rico, a capital, São Paulo. Ele tem um valor do PAB fixo no mesmo do município que tem 5 a 10 mil habitantes, onde a gente sabe que a receita nossa é extremamente pequena. Eu sou do município de pequeno porte, meu município tem hoje 6.500 habitantes e nós investimos, eu não falo gasto, eu falo investimento, nós investimos quase 8% de tudo que se arrecada no município, a gente investe em saúde, mas a minha luta vai ser árdua. Eu devo estar terminando um trabalho agora, começo de julho, até o mês de julho eu termino o trabalho, onde eu faço um comparativo entre um município de pequeno porte, de médio e de grande porte. E quando a gente faz esse comparativo, eu até vou ter uma reunião amanhã com o Júnior, do Fundo Nacional, porque eu estou fazendo um comparativo do meu ver. Eu quero ver outra pessoa que esteja de fora, outra pessoa que esteja no Ministério da Saúde, que vê a realidade de cada um, o repasse financeiro, e depois a gente discutir com o município de grande porte, para que a gente possa fazer alguma coisa. Porque ou a gente resolve essa questão, como foi falado aqui, por quase todos vocês, a questão da regionalização. Se não houver regionalização, se não houver uma política de hospitais regionais, onde a gente possa colocar tudo em cada região, definir. É só uma definição que a gente tem que ter. E um estudo, pega para o regional, por exemplo, meu estado, Sergipe, é um estado pequeno, se gasta muito mal. Muito mal. A gente tem 4, 5 hospitais, um pertinho do outro, e ninguém faz nada. Aliás, todo mundo só faz a mesma coisa, entendeu? Mas eu queria parabenizar todos vocês, e a gente vê o seguinte, que as dificuldades que vocês tinham lá atrás, praticamente são as mesmas nossas hoje. Praticamente, não modifica nada. Se a gente pegar assim no papelzinho, não tem nada de diferente. Entendeu? Cidinha está não sei quanto tempo já por aqui, vocês todos, e que continuam no movimento, eu que estou há 13 anos no movimento, 13 anos que eu estou, 10 anos que eu estou na direção do Conasems, e a gente vê isso todo dia, uma dificuldade, todo dia a gente tem que matar um leão, todo dia tem que matar um leão. Mas eu só acho o seguinte, que a gente do Conasems, a gente tinha que ter uma parte para direcionar as políticas, uma para brigar, para discutir, para matar esse leão todo dia. Agora a gente tem que ter um foco em alguma coisa. Focar, pegar o foco e a gente ir até o final desse foco. Por exemplo, deram 3 meses para o problema da regionalização, não vai ser resolvido isso. Não se discute isso em 3 meses. Por exemplo, o Estado, o secretário não queria nem ouvir falar. Entrou outro novo agora, né? Mas eu acho que tem que partir por aí. Agora, você vê o seguinte, há 30 anos atrás, vocês já falavam em regionalização. Há 30. Né? É isso. Parabéns a todos vocês e obrigado por vocês existirem e obrigado por vocês fizeram parte de uma época de luta e que vocês que a gente está aqui hoje por causa de vocês. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Boa tarde, né? O meu nome é Soraya, como o Charles falou, estou presidenta do COSEMES da Paraíba e estou como gestora do município da Paraíba, chamado Itabaiana, de 30 mil habitantes. E aqui, eu não sou de falar muito, mas eu não podia deixar em branco isso aqui, porque, se me perguntar hoje, eu estou há 25 anos em gestão, nesse SUS, mas esse foi um dos momentos mais bonitos que eu participei e ouvi aqui. Muito bonito esse relato de vocês, e eu só tenho aqui a agradecer a cada um de vocês,
porque, é como o Charles falou, vocês estavam no momento certo, na hora certa, mas vocês também tiveram a vontade de fazer acontecer, que isso foi o mais importante. Isso é o que ficou realmente, e isso há 30 anos atrás, eu estava ali comentando, e a gente dizendo, imagina a dificuldade de 30 anos atrás é de custear toda essa despesa desses encontros, dessas reuniõezinhas até na casa, ou tomando, comer uma cachaçinha, ou seja, oficialmente essas reuniões. A dificuldade que é. E a dificuldade, como eu vi, era ir dizendo, o prefeito já fazer entender a sua ausência, que até hoje a gente ainda briga exatamente é por isso, porque quando a gente entra no Conasems, entra como é em um Cosemes, a gente fica ausente do nosso município. E muitas vezes eles cobram isso, mesmo sabendo que todos esses avanços, imagina há 30 anos atrás. Então, eu acho que a geração de hoje só tem que agradecer a cada um de vocês que tiver essa vontade de mudar. E hoje eu vejo esse relato aqui do quanto foi difícil, mas que valeu a pena. Está aí hoje o SUS com todos os seus entraves, mas é um orgulho grande de a gente saber que é um dos poucos países que tem um sistema tão universal como a gente tem no nosso país. E tem mais uma coisa que vocês foram o motivo hoje. Nós estamos vivendo, como foi relatado aqui, um momento de extrema desmotivação, de não acreditar mais. E hoje, antes de entrar aqui, eu estava comentando que, até com Maricélia mesmo, a gente comentando, e eu dizendo a ela, que nesse tempo que eu estou, é o momento que eu estou mais desacreditada, que eu estou me sentindo desmotivada. E hoje, vendo esse relato de vocês, deu mais ânimo, e como disse Eri, eu vou fazer como você, mais otimismo, para poder ficar vendo e saber que a minha luta hoje, a nossa luta hoje, é bem menor do que a que vocês enfrentaram naquele tempo, e deu certo, estamos aqui vivenciando isso. Muito obrigada a todos vocês. Sou secretária de Saúde de Niterói, e pois é, imagina. E o nosso grupo é muito forte lá em Niterói, a gente deu um avanço extraordinário na questão de saúde da família, tivemos a audácia de discutir, quando todo mundo dizia que a solução era o distrito sanitário, nós discordamos e implementamos a questão de saúde da família. Nós, hoje, temos em Niterói praticamente 200 mil pessoas cadastradas, temos 100 equipes, e isso, o trabalho avança bastante, com todos os entraves e as dificuldades que nós sabemos. Nós vivemos num mundo dinâmico e que muitas vezes a política que nós achamos que ela avançaria em outros parâmetros, em outros padrões, nós acompanhamos retrocessos, né? Você vê o próprio processo, as forças políticas. Nós vemos hoje um presidente dos Estados Unidos, como esse que nós temos aí, que nem na discussão interna do capitalismo se sustenta mais. A primeira coisa que ele quis fazer, olha que interessante, foi destruir o Obamacare. E que não é um negócio extraordinário, mas foi um avanço. E não conseguiu. Então, a força do espaço da saúde é muito importante. A grande discussão na Europa é a manutenção dos sistemas de saúde dos países da Europa, e nós sabemos que isso é muito importante para a nossa própria sobrevivência aqui. Alguém falou aqui, realmente o SUS foi uma coisa tão fundamental nesse país, que está se sustentando há tantos anos. Eu acho que esse grupo aqui foi heróico, eu me incluo nele, incluo o Gilson e vários outros companheiros. Nós fomos heróicos, realmente. Mas eu acho que nós ainda não terminamos a nossa tarefa. Primeiro, a gente tem que fazer o que foi feito aqui hoje. Essa história tem que ser contada. O país não pode perder a memória,
porque os mais jovens não têm, talvez, a informação. Então, nós também temos que escrever. Eu mesmo me penitencio, a história do trabalho em Niterói ainda não está bem montada. A gente agora está pensando nisso. Eu gostaria até de sugerir, Nilo, eu acho que tem que ter uma mesa dessas lá. Eu acho que a gente, claro, num encontro daquele, com tanta gente, mas eu acho que essa mesa ela teria um caráter estratégico, no sentido de trazer para as pessoas o desejo de enfrentar a mudança, o desejo de fazer acontecer as coisas, o processo histórico caminhar. Eu acho que isso é que está faltando, porque há uma anestesia social. Ninguém acredita mais no processo histórico, acha que é sempre assim, vai continuar assim. Isso é um equívoco, isso é uma tentativa de podar as forças da história. Eu acho que vocês hoje mostraram a força da história, né? E o quanto isso mobiliza. Então, eu acho muito importante pensar numa mesa dessa. Tem que acontecer alguma coisa, porque, inclusive, olha a força desse encontro. Haverá uma mesa dos presidenciáveis. Se transformou, né, todas as vezes que há eleições, né, os presidenciáveis vão debater com o CONASEMS. Então, as nossas linhas de organização, elas têm fôlego e têm capacidade de trabalhar esse país como um todo. Tudo bem, nós temos dificuldades em trabalhar sistemas que sejam integrais, sistemas que sejam democráticos para toda a população, temos ainda. Mas nós temos uma possibilidade, que são as instâncias que nós mesmos conseguimos criar, que são as CIBs, que é a própria CIT. Eu não conheço experiência nenhuma que você trabalhe pactuando assim. De tudo que eu já aprendi, talvez isso seja o mais sensacional que nós conseguimos. E isso, inclusive, permite a diversidade de pensamentos, mas permite e sustenta a convivência pacífica, a discussão e o debate. E acho que nós temos muita força, muita história, muito potencial de começar a produzir material teórico. Eu não estou propondo um teoricismo sem assentamento na vida real, mas a gente tem condição de propor saídas e discussões que vão permitir os avanços e vão solidificar as experiências. Então, isso é fundamental, essa transmissão da informação do que foi feito. Gente, há 30 anos na história, não é nada. Há 30 anos atrás, nós estávamos conversando, eu estava na clandestinidade. Eu assistia à base dos médicos, ele era assistido por mim, eu era uma mulher clandestina. Entendeu? Quase difícil dele, clandestino, como é que vai esconder um homem desse tamanho? Não há clandestinidade que suporte isso. É dificílimo, né? Então, e nós estamos trabalhando. Eu hoje consegui retornar à vida legal, tenho meus filhos, tenho netos. Acho que isso foi uma vitória para nós. Então, acho que esses obstáculos que são próprios da luta política, da luta social, a gente não deve achar que nós fomos derrotados. Pelo contrário, eu acho que nós temos o sistema mais generoso, o sistema que tem a capacidade de absorver todo mundo. As pessoas que perderam o emprego, as pessoas que migraram para o Brasil, os estrangeiros que estão buscando opções. Então, esse é um sistema que prima pela humanidade. A saúde é isso, a saúde é vida, a saúde é a luta pela humanidade, pelo respeito, pela dignidade. Eu não estou defendendo partido, posição política, pelo contrário, eu acho que esse tem que ser o lema, isso tem que ser a base da convivência democrática. Então, enquanto política de saúde, nós construímos uma coisa fundamental, estratégica. Nós podemos ver que a política é que mais fôlego tem em todos os lugares desse país. Tá? E que vieram atrás de nós a política de assistência, agora se discute a política de segurança, porque a pessoa mora no município, ela não mora no Estado, não mora no governo federal, o dia a dia está ali, está presente. E tem que ser respeitado e entendido. Essa diversidade com a possibilidade de você criar um sistema integrado. Ou seja, é um belíssimo desafio,
Eu adorei estar aqui. Meu prefeito ficou bravo, a beça, porque ele queria que eu tivesse em outra coisa. Eu fugi descaradamente para encontrar vocês, porque achei que foi maravilhoso. Me fez um bem. De vez em quando é o hábito, a força do hábito. E acho que levar uma mesa dessa no Congresso vai ser muito bom. As pessoas precisam voltar a ter esperança, voltar a ter vontade de construir. E nós somos expertos em reconstrução, não é isso? Obrigada, gente. Bem, eu estou inscrito, é rapidinho, porque é rápido. A primeira, eu ouvi uma vez da Leni uma coisa interessante. Eu não sei se quem conviveu mais, vocês conviveram com os conflitos de força na Constituinte de 86, que ela dizia que vocês já repararam que o artigo que trata da saúde no Brasil fala, depois de caracterizar a saúde pública, SUS, diz é permitido a participação do setor privado na saúde. Não fala nem na complementar, no SUS, diz é permitido o setor privado trabalhar com saúde. A concepção que se conseguiu naquela discussão foi tão importante que tudo levava a crer que a saúde é essencialmente pública e não privada. Saúde não é comércio, eu acho que era um dos lemas que tinha, né? Não é mercadoria, não é mercado naquela época. E isso eu acho que está na Constituição a contrário senso, quando um artigo diz é permitido o setor privado em saúde, porque a essência é de que é essencialmente pública. A Leni diz, não diz lá, panificação, fazer pão é permitido no setor privado. Claro que não diz, porque fazer pão ou não é um comércio de rotina e todo mundo sabe que é privado, mas saúde é essencialmente pública. Aí, a minha pergunta também vai no seguinte sentido. O Renato Tasca, eu acho que alguns conhecem, eu acho que quase todos nós o conhecemos, ele disse que esteve na Europa, é assessor da OPAS, e viu uma discussão recente no parlamento inglês, falando aí da saída da Grã-Bretanha do mercado comum europeu, e, enfim, o momento que viveu a Europa hoje, e dizendo que na Câmara de Lordes, não foi nem na Câmara dos Comuns, existia uma discussão dos problemas do maior patrimônio inglês. Qual é? O Sistema Nacional de Saúde inglês. E diz que na Itália, a questão da migração, que não é um sistema tão do jeito que a gente imagina, mas é um sistema inclusivo, com uma série de pontos positivos, a discussão era como assegurar os italianos com as migrações e também os migrantes que estão hoje na Itália, um sistema de saúde. A gente não vê isso aqui no Parlamento brasileiro, nenhum deputado dizer o maior orgulho que temos é o Sistema Único de Saúde. E hoje de manhã eu vi a greve no Rio, na cidade do Rio, de ônibus, e a entrevista do líder. Nós queremos o vale-refeição e o plano de saúde. Eu falei, putz. A questão é a seguinte, a gente não conseguiu fazer o SUS, na sua criação, eu já li isso, por isso que eu falei, não sei se vocês estiveram nesse embate. Ele foi mais uma participação de lideranças, de intelectuais, acadêmicos, gestores, mas não foi uma proposta nascida realmente dos berços sindicais, dos berços mais representativos do Brasil. Ou seja, foi legal, maravilhoso, é o que a gente quer, mas isso, ele nasceu com entusiasmo, quer dizer, dos trabalhadores. As centrais, à época, eu nem sei se Fiacult, a Contag, CGT, não sei quais eram as centrais que estavam nascendo naquela época. Eles tinham entusiasmo de dizer vamos fazer SUS naquela época, ou foi uma luta muito nossa, de alguns? Nós, o Conazens, participamos nessa questão do artigo 199. Perdemos para o Centrão, mas nós escrevemos o inciso, que é mais importante que o artigo, na minha opinião. O que o inciso do artigo 199 diz? Que, após o setor público não ter condições de gerenciamento do setor, da sua abrangência, aí ele daria preferência para os filantrópicos ou sem fins lucrativos e, por último, no setor privado. Essa foi a maneira que nós conseguimos no sentido de contrapor o artigo 199 da Constituição. Isso foi um debate muito forte, na qual o Conazens participou. Eu prometo ser muito breve mesmo, porque eu falei muito na intervenção anterior.
Eu acho que, primeiro, agradecer, né, ter vivido esse momento e sentir que esse coletivo que estava aqui, né, dando as suas contribuições, rememorando processos, refletindo perspectivas, tenham estimulado, né, vontade de lutar, otimismo, mas tudo de forma consciente, entendendo correlação de forças, entendendo a necessidade da gente acumular, através do debate, da discussão, essa consciência crítica dos problemas que o SUS enfrenta e montar as táticas necessárias para vencer forças poderosíssimas que continuam existindo desde quando quiseram praticar o aborto do SUS, que são as forças do setor econômico, que tem interesse unicamente no lucro, em função da doença, e associado, né, uma força poderosa, hoje quase um quarto poder, que decide muita coisa, que é a grande mídia. O segundo aspecto relevante, né, além de registrar que mais animado saímos nós, pelo menos eu falo que eu aqui vou sair, viu, com gás total. É como diz, rejuvenescido. É o septagenário rejuvenescido com as observações feitas. E, especialmente assim, eu acho que a observação e a proposta que a companheira de Niterói fez, Maria Célia, fez, ela tem um caráter que realmente eu digo a você, né, já me sinto hoje bem diferente quando eu vim aos últimos encontros com a Conasem. Eu me sentia, sabe o quê? No interior da Paraíba, a gente chama isso, aquelas pecinhas de louça que bota em cima de uma geladeira, chamada biscuit. Aí a gente vinha e parecia um biscuit, entendeu? Sem história, sem nada, mas para decoração serve. Então, hoje, eu sinto que houve uma visão diferente e importante. Não sei se vai caber uma discussão como essa, né, mas que a lembrança dada reflete um pouco esse sentimento do que vocês perceberam desse resgate histórico feito por atores protagonistas de uma época, mas que estão doidos para continuar participando da luta, não é verdade? Não é questão de receber homenagens, é questão de dizer, olha, continua na luta, está na trincheira. E, finalmente, dizer a Charles, né, que colocou essa questão, eu acho que o SUS teve a participação ativa dos movimentos populares, dos movimentos sindicais, teve sim. Teve a contribuição das universidades, teve sim. Nos momentos mais decisivos, foi fundamental a participação dos COSEMs e do CONASEM, pela força política junto aos parlamentares. Porém, é bom que se diga, quer dizer, a vida nos ensina que quando a gente, isso é mesmo que é amor, se a gente não cuida, não é, termina perdendo. Eu acho que faltou a continuidade do debate e a discussão, principalmente com o movimento sindical. O movimento sindical teve um primeiro momento que foi exatamente de desentendimento sobre o SUS. Quando aquele debate sobre o COFINS, o percentual que as empresas não queriam pagar, né, esse era o grande momento da pressão vir dos movimentos sindicais, para colocar nas suas pautas de reivindicações. E o que aconteceu foi exatamente as ofertas de planos privados empresariais.
E esse dilema entre você sair de uma situação que realmente era difícil, com um ataque que o Collor fez do ponto de vista de reduzir recursos para o processo da universalização, isso gerou uma profunda insegurança da massa trabalhadora, que as lideranças sindicais não tiveram as condições ou tiveram formas táticas diferentes de abordagem. E começou a questão do SUS e saindo da pauta desse movimento sindical. Esse é um fato que realmente pesa na realidade de hoje. Mas não foi somente essas questões que saíram de pauta, não. Foi a questão, inclusive, do projeto político maior para o país, que o movimento sindical, na época, né, já estava saindo das suas práticas economicistas, de meramente reivindicatória de salário, para pensar que projeto para o Brasil começou também a sair de pauta. Então, não foi só a questão do SUS que sofreu, não. Então, eu acho que, realmente, essa força política do movimento dos trabalhadores urbanos e rurais precisa retornar para engrossar essa força política de sustentação e avanço do SUS. Muito obrigado mais uma vez a vocês. É Maria Célia, né? Você? A Soraya. Eu peço perdão para te corrigir uma palavra sua. Desmotivação. Desmotivação é a maior derrota que se tem. Sabe por quê? Porque você está dentro para poder mudar. Então, desmotivação você não tem. Você deve estar triste, como nós estamos, de ver em 30 anos as mesmas dificuldades que ele falou. Isso também nos entristece. E para ganhar motivação, isso aqui, eu estou fora do sistema, eu tenho vontade de entrar agora. Já tô, então, assim, está triste. Isso é uma luta que foi construída, você pode ver pela história de todos aqui da mesa. O que nós precisamos, eu acredito, assim, é uma reforma clara dos projetos de saúde. Eu não vejo isso na educação, não vejo isso na economia, não vejo. Vai mudar uma eleição e as propostas vão ser aquilo que o cara vai te colocar para te optar, vai decidir, não vai dizer. Não existe uma continuidade de processos dentro do sistema público. Um prefeito iniciou um negócio, aquele larga, vai fazer outra coisa. Gente, eu acho que tem que ter uma responsabilidade com isso. Sei lá, de que forma legislar sobre isso, uma obra iniciada com a aprovação da Câmara de Vereadores, pelo incentivo das comunidades e da necessidade daquela obra, ela tem que ser obrigatoriamente concluída, independente do prefeito que assumir. Ele já parte de alguns compromissos. E a sociedade que tem que ditar isso. E nós somos omissos, nós esperamos o que o prefeito diz que vai fazer para ver se ele fez. Aí ele não faz, nós trocamos, aquela obra fica inacabada, nunca vi uma empreiteira deixar todo o equipamento, sede, tudo, em ressarcimento, um contrato que ela quebrou. Então, essas coisas no país tá muito difícil. Eu acho que o CONASEM tem que puxar algumas pautas que seria assim, muito objetiva. 3 assuntos, por exemplo. Primeiro, reforma, a viabilidade financeira do SUS. O SUS é excelente, a proposta é excelente, não tem coisa melhor que se vê a curto prazo. O que ele precisa? Uma escora financeira, diretrizes claras e execução clara, né? Então, na reforma tributária, o que nós temos que puxar? Os investimentos. A população tem que saber de que competência é a sua doença. Ela é estadual, municipal ou ela é federal. O recurso tem que chegar no município para as questões que o município é responsável e o Estado arcar com a sua competência. Eu acho que também tem que ser envolvido, e que o SUS sofre muito com isso, os municípios sofrem muito com isso, é a judicialização. A judicialização ela é injusta para a sociedade, porque você faz um fura-fila, a pessoa chega lá, entra com uma liminar, sai da fila, vai lá na frente e passa pelos outros sem ter, porque ele conseguiu uma liminar, e faz o bloqueio judicial da conta da prefeitura ou do Estado, e que engessa isso aí. O judiciário tem que ser convocado para brigar para as coisas estruturantes.
esse que ele vai botar lá na frente dos outros, merece, isso aí merece, mas todos merecem. Então, nós vamos ter que brigar, convocar a justiça para vir discutir o que é estruturante para cobrar do Estado. Não fazer, bloquear o bloqueio judicial da conta da prefeitura. Você faz um estrago em algum canto, ou na folha de pagamento, ou na financiamento da própria saúde para os outros. Então, essas pautas têm que sim vir. O Conascens pode puxar isso. Eu imagino isso, mobilizando os secretários, mostrando a eles, porque todos reclamam da judicialização, todos. Só que o judiciário está num outro patamar, ele julga aquilo ali, acha que tem direito, mas ninguém diz para ele, gente, tem 40 na fila, ele teve acesso a você e você está mandando ele passar na frente dos 39. Então, eu acho que essas pautas que o Conascens tem que começar a discutir. Não fale de desmotivação, você está triste. De fato, é emocionante, né? Essa situação que vocês conseguiram criar para a gente aqui mexeu, além da história, mexeu bastante aí com as nossas emoções, né? E, de fato, está bem interessante isso. E uma das coisas que me chama muita atenção é pensar que aquilo que aconteceu há 30 anos atrás, vocês têm que imaginar que nós todos aqui tínhamos 30 anos a menos. Já era... não tínhamos a sabedoria, né, que acumulamos e tal, mas um gás danado para fazer o que tivesse que ser feito, né? Então, assim, a gente foi muito motivado, né, por várias coisas que estavam sendo colocadas para a sociedade, para a juventude, para o Brasil, que todos nós acreditávamos e acreditamos, né? Enfim, acho que esse desenho do que saiu, ele veio com essa característica, né? Uma característica muito forte desse processo participativo, né? E aí, assim, a gente fala, pegando um pouco dessa história, assim, bom, e aí, os trabalhadores participavam efetivamente, os sindicatos participavam, né? A gente sempre teve uma certa reclamação, né, de que os sindicatos, de uma certa forma, as bandeiras dos sindicatos sempre eram bandeiras de pedir melhores planos de saúde e tudo mais. Que até se atribuía isso ao processo histórico, de como que a saúde era oferecida, como é que ela era organizada dentro da Previdência ou dentro dos institutos de saúde, que era por categoria. Então, os trabalhadores estavam acostumados, acho que tinha uma trajetória antes desse processo todo, da própria Constituição da unificação, da Previdência, de criar os institutos de atenção, que vem desse jeito mesmo, um pouco meio fracionada, né? Mas, assim, por outro lado, todas as vezes que foram instigados a participar, participaram, apoiaram, enfim, a gente sempre teve essa presença, né, do movimento dos trabalhadores organizados sempre também, né? Sem contar que todo o movimento social, né, a 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um marco impressionante em relação a isso, né? E saía gente de tudo quanto é canto para discutir saúde, né? Vem aqueles ônibus. Tem uns filmes, né, que tem aí que quem conseguir ver como é que foi a 8ª Conferência, era impactante aquela história. E aparecia um formigueiro chegando de gente para discutir e tal, né? E então isso era muita participação. E debaixo de um tacão de uma ditadura que ainda você tinha que, né, abrindo ali os espaços para poder se reenxergar, né? E, enfim, eu acho que essa marca, para mim, é uma marca muito, muito forte, né? É uma marca de que, com essa participação, né, com esse envolvimento, com esse processo de participação, eu acho que os avanços eles foram sendo conquistados, né? Enfim, eu acho que não vou mais me estender também, não? Mas, assim, eu acho que esses desafios que eu acho que a gente viveu, né, por mais que a gente tente contar aqui um pouco da história, do quanto que foi preservado, quanto que foi
melhorado, né? Eu acho que o que veio depois da gente também melhorou muita coisa, né? A gente lançou muitas ideias e depois muita gente também sabendo costurar, amarrar, fazer, entendeu? Não deixar perder e principalmente não perder nunca esse desafio, que é o desafio de você imaginar que você precisa trabalhar com um conjunto de municípios, né, do porte que o Brasil tem, né? O CONASEMS nunca se propôs a ser um conselho de poucos municípios, né? Nunca se propôs a ser um conselho. Ele sempre teve esse dom, né, de fazer com que a discussão ela fosse representativa de todo e qualquer canto desse país. E acho que essa semente, talvez, que a gente tenha lançado, ela tenha propiciado isso, mas tudo que veio depois, né, cada momento seguinte, ele foi muito, muito rico, né, em relação a isso. É isso, né, assim, eu falei também na minha apresentação, né, que eu tinha essa origem, e há 30 anos atrás era exatamente essa, de secretário de saúde no município do interior do estado do Rio de Janeiro. Depois eu fui para a Bahia, por uma série de outros motivos, e na Bahia continuei trabalhando, fui secretário de saúde de 2 municípios na Bahia, 2 importantes municípios da Bahia, de Camaçari, né, e de Salvador, da capital, né. Ou seja, essa história do município, às vezes a gente larga o município, mas o município não larga da gente, né? Então, mas é o que continua sendo sempre essa linha, né, condutora da nossa atuação política, profissional, enfim, né? Enfim, estou muito feliz de estar aqui. Bom, com relação à questão do evento aqui, eu vou fazer coro com todos. É claro que a gente está sendo uma experiência. Primeiro, reencontrar essa turma, né? A diferença é que agora todos nós ganhamos um pouco mais de peso, embranqueceu o cabelo, né? Mas esse reencontro é muito gostoso, né? Porque todo mundo que tem uma luta histórica, uma história de luta junto, sobre qualquer aspecto de luta que a gente faz, você cria um vínculo de relacionamento, de amizade, de fraternidade, que é diferente de qualquer outro tipo de vínculo que você tem, né? Nós estávamos todos na mesma causa. Então, isso cria uma fraternidade mesmo, né? No sentido do que a palavra fraterno, né? Compartilhar o pão, né? Que essa palavra significa. Então, está muito gostoso isso aqui, esse reencontro aqui, tá um reencontro de velhinhos aqui, que está muito bom, bacana, certo? Eu vou comentar rapidamente algumas das observações que foram feitas, que eu fiz algumas anotações e quero só fazer alguns comentários rápidos. Primeiro, a Maria Célia falou da questão da dificuldade, da unidade, da luta, da reconstrução. Então, eu acho... eu tenho dito ultimamente, toda discussão que tenho oportunidade de falar sobre isso, eu tenho dado o seguinte exemplo. A gente está vivendo uma realidade no Brasil, né, e que seria mais ou menos o seguinte: vamos discutir futebol. Todo mundo gosta de futebol. Estou fazendo aqui uma similaridade, né, uma comparação. Todo mundo gosta de futebol. Ao invés de a gente começar a discutir as jogadas bonitas, sei lá, os lances bacanas, os jogadores que todo mundo gosta, ou até mesmo, né, estamos em época de Copa, discutir a seleção, a gente começa a discutir o time, né? Não, porque eu sou Flamengo, porque eu sou Vasco, porque eu sou Santos, porque eu sou Corinthians, porque eu sou Grêmio, sou Internacional, certo? Sou Botafogo, sou Náutico, sou Santa Cruz, né? Paysandu, Então, assim, lá no Paraná, Londrina, Curitiba, né, Atlético, a gente começa a discutir por aquilo que nos separa e não por aquilo que nos une. E a gente vai ter, eu acho que a gente tem que insistir, porque você falou isso lá fora, e é verdade, o SUS foi uma coisa que nos uniu. Nós acabamos de falar do partido do SUS, tinha de, sei lá, de trotskista a Arena, certo? Enfim, estou tentando exemplificar. Mas assim, havia uma coisa que unia as pessoas. Pô, vamos tentar construir uma coisa para a saúde que seja legal, porque as pessoas tinham engajamento com a saúde do município. Porque também tem outra coisa. A hora que você passa a fazer a gestão, principalmente a gestão do município, você tem que resolver o problema.
E o problema do município, a hora que ele estoura já eu estava dando exemplo, né? Eu fui secretário de Estado, fui secretário de município. O secretário de Estado, a fogueira começa, ela está lá longe. Você vê a fumaça, você vê o movimento, você se prepara, certo? A fogueira do município, ela começa já te lambendo, as chamas te lambendo as costas. Ou você dá um jeito de apagar a fogueira, ou você vai ser queimado. Então, isso acaba um pouco com... Isso coloca para a gente a necessidade de resolutividade, acaba um pouco com as grandes discussões teóricas, políticas, etc. Você tem que resolver o problema, bicho, te vira, certo? Bom, então eu acho que a gente deve pensar nisso, no sentido de começar a estabelecer programas que sejam programas que começam por aquilo que nos une e não por aquilo que nos separa, certo? Vamos todo mundo torcer para a seleção brasileira, não importa se eu sou corintiano, palmeirense, sei lá, vamos torcer, né? Então vamos começar por aquilo que é a nossa unidade. É o quê? Como é que nós vamos ter que... E outra questão também, que é desvirtuada pela política e que, às vezes, o próprio segmento de esquerda assume isso também, que você vai discutir qualquer composição, você não vai discutir um programa, você vai discutir espaço. Se eu vou ter cargo, se eu não vou ter cargo, se eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo, e esquece o programa. O programa... Bom, entenderam o que eu estou querendo dizer. Eu acho que essa é uma questão que a gente deve tentar trabalhar em relação ao SUS, né? Uma observação rápida sobre aquela... Murilo, né? Aquilo que o Murilo falou sobre o problema dos pequenos municípios, do PAB fixo. Eu só lembrar o seguinte, quando nós discutimos o SUS lá no começo, na 8ª conferência, um pouco antes, durante a 8ª conferência, a questão do financiamento, nós discutimos, assim, sucintamente, nós discutimos que nós tínhamos que fazer um diagnóstico de saúde, uma programação de necessidades, estabelecer quanto que isso ia custar, uma escala de prioridades, estabelecer quanto que isso ia custar e ver quanto que o município ia colocar, quanto que o Estado ia colocar. Eu estou simplificando, né? Isso não é tão simples assim. E quanto que a União ia colocar. Ver o que tinha de dinheiro e das prioridades de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 100, de 1 a 100 tem dinheiro para fazer 10, então nós vamos fazer de 1 a 10, certo? Resolver os principais problemas. Então, eu acho que falta um pouco isso. Qual foi um dos defeitos do SUS? O SUS herdou a alma do INAMPS. Por que o SUS herdou a alma do INAMPS? Porque o SUS paga por procedimento, porque o SUS paga por PAB, porque o SUS paga por tabela, porque o SUS paga por não sei o quê, por caixinha, até pouco tempo atrás, por 832 caixinhas, e não estou falando isso como... É esse mesmo número, se eu não me engano, certo? Paga por caixinha, certo? Esse é o problema. Esse é o primeiro problema que nós temos que resolver, acabar com essa história. Nós temos que financiar a saúde, não temos que financiar procedimento X ou Y, nós temos que financiar a saúde. Quanto custa para o hospital X ser a referência regional para uma população, digamos, de 500 mil habitantes e nos atender com isso? Quanto custa? Certo? Nós temos dinheiro para pagar isso, ou nós temos dinheiro para pagar só uma parte disso? Aí a gente começa a trabalhar com outro conceito, porque essa discussão de tabela, de valor por unidade, isso a gente nunca vai resolver. Vamos dobrar a tabela do SUS. Vai dobrar a despesa, mas não vai resolver o problema, vai continuar os valores todos, está equivocado. Então, nós herdamos a alma do INAMPS. Sabe como é que é vampiro, certo? Nós matamos o vampiro, mas ele já tinha picado a gente e ficou circulando. Nós temos que matar esse vampiro, meter uma crava no coração desse vampiro e matar. É um pouco discursivo, mas é para a gente sacar esse negócio, que nós temos que sair disso, senão nós não vamos resolver nunca o problema de financiamento, nós vamos ficar sempre repisando. Por isso que eu falei agora há pouco, de uma questão que eu acho importante, que é a gente trabalhar a questão da programação, mas assim, a gente ir além da programação formal que nós pensamos lá, com a PPI, etc., aquele é o conceito. Mas sabe assim, eu vou pegar, o teu município tem 6 mil habitantes. Nós temos condições de pegar o teu município e avaliar, por dados epidemiológicos, por parâmetros, quantas cirurgias cardíacas o teu município vai precisar. Com 6 mil habitantes, pode ser que ele precise uma a cada 2 anos. Sei lá, estou chutando aqui, certo? Nós podemos calcular quantos partos de alto risco, que vai requerer UTI neonatal, UTI para mãe, que o teu município vai precisar. E nós podemos achar um hospital lá na região que vai comprar esse serviço do teu município, já que nós ainda não temos condições de fazer tudo pelo público, certo? Que vai comprar esse serviço e nós vamos contratar e vamos discutir quanto é que vai custar.
Daí para frente, você não tem que ficar pedindo para a central de leitos, para o médico amigo que está de plantão, se você pode mandar a tua gestante que está morrendo lá no teu município, você não tem o que fazer. E você tem que implorar, pelo amor de Deus, para alguém conseguir encaixar. Ou pedir para o deputado, porque lá no Paraná tem muito disso, né? Pede para o deputado pedir para o secretário pedir para o hospital atender, porque é o secretário. Sabe assim, nós temos que acabar com isso. Esse processo de encaminhamento, ele tem que ser automático e ele tem que ser de domínio do município de origem do paciente, não como é hoje, certo? É um conceito que eu tenho. Eu acho que a gente tem condições de fazer esse tipo de coisa. Quando eu falo de programar, é isso. Então, fazer essa observação. Por último, dizer o seguinte, né? Essa discussão dos sindicatos, ela é uma discussão real, tanto que os sindicatos dos trabalhadores de saúde requer plano de saúde. Quer coisa mais contraditória do que isso? Ou não é isso que acontece? Ou não está na pauta dos sindicatos que representam os trabalhadores de saúde? Por que isso acontece? Eu acho que tem pelo menos 2 motivos, deve ter outros, mas pelo menos 2 motivos. Primeiro motivo é que a gente está sendo bombardeado diariamente de que você depender do SUS, você está morto, você está falido, você está na água, como diz a população. Então, já se incorpora que, pelo amor de Deus, eu vou ter que ter uma garantia, porque com o SUS não. Esse é um fato. Mas tem um segundo fato que é real, certo? Ou nós não temos gargalo de atendimento. Certo? Quanto tempo o cara demora para pôr uma prótese de quadril, certo? Quanto tempo o cara demora para fazer uma cirurgia, uma colecistectomia, certo? Eu estou pegando exemplos assim, certo? Bom, se ele infartar, ele vai ser atendido imediatamente, não é isso? Se ele, não está errado, está certo? Certo? A gente até que avançou bastante no SUS, no sistema de urgência e emergência. Por quê? Certo? Porque é o mais caro, porque é o que dá mais dinheiro. Qual que é a briga dos hospitais de porte médio e grande para cima? Todo mundo quer ter o serviço de cateterismo lá, como é que fala? A hemodinâmica, né? Todo mundo quer ter o serviço de hemodinâmica e quer fazer cirurgia cardíaca. Por quê? Porque esse é a IH mais cara do SUS, certo? É o que dá lucro do SUS, certo? Todo mundo quer fazer, todo mundo não, mas se todo mundo tiver brechinha para fazer transplante, vai querer fazer. Por quê? Porque são as AH mais caras. Então nós temos que... Por que isso? Porque nós estamos com a alma do INAMPS ainda dentro do SUS, matando o SUS como matou, de uma certa forma, o INAMPS, porque chegou uma hora que não tinha dinheiro para pagar tudo. E vai matar a Unimed, vai matar as cooperativas, ou não, o Luiz Carlos que tem vínculo com essa área. Não é essa uma grande discussão desse setor? Certo? Então, a gente tem que repensar esse processo dessa forma. Sim, eu estava dizendo, por que os sindicatos pedem? Pedem por causa disso. Nós temos pelo menos 2 fatores. Existe um fato concreto que justifica o temor, porque o cara sabe que se ele precisar de uma cirurgia eletiva, se ele precisar de um procedimento eletivo, ele está morto, ele vai ficar 2, 3, 4 anos esperando na fila, porque não sei a realidade de vocês, mas na nossa lá tem procedimento que demora isso, certo? Para fazer. Então, aí eu volto para dizer o seguinte, sabe, aí vou terminar falando isso. Uma coisa que nós discutimos em Cambé, vê como é que é. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde em Cambé, eu tinha 25 anos, 25 para 26 anos, a gente era moleque. O pessoal queria discutir grandes programas, nós estávamos começando a organizar a atenção primária, tal, queria discutir grandes programas, prevenção, não sei, eu falei, pessoal, é o seguinte, nós primeiro, para a gente ganhar força política, que é o apoio da população, a gente primeiro tem que resolver aquilo que a população sabe que é o que ela precisa, e não aquilo que nós sabemos que é o que ela precisa. Se a gente não resolver essa questão assistencial de uma forma objetiva, a gente nunca vai ter o apoio da população, e isso se manifesta nessas posições dos sindicatos. É isso. Bem, primeiro, lógico, agradecer a oportunidade, não tem... comissão do CONASENS dos 30 anos, a diretoria, enfim, quem pensou esse encontro, só a gente se encontrar aqui já é um motivo de... Foi o Nelson. Então está aí o autor é o Nelson, então que já era nosso mentor lá em 1800 e pouco lá. Foi ele que chamou a primeira reunião? Foi ele. 1896. Desde 1896, da primeira Constituinte lá, né? Então, assim, ó, só a reunião em si já é um fato, que para nós, que estamos fora diretamente, diretamente da gestão, mas acompanhando o processo pelo envolvimento, eu me sinto, lógico, orgulhoso, feliz de estar de pessoas que a gente milita aí há mais de 30 anos. Mais de 30, vocês falam 30, mas nós temos uns aqui 40, 50, outros até mais.
Sobre a questão dos sindicatos, ao menos no período da minha atuação política, junto com o Conasens, nós tínhamos sempre buscando consensos. Então, tanto a CUT, CGT, como os trabalhadores da agricultura, a CONTAG, nós tínhamos consenso entre nós. E esses consensos que a gente trabalhou durante muitos anos. Não estava essa questão do plano, mas estava a questão do direito à saúde, da lei, enfim. Então, nesse período, nós não tivemos grandes embates e diferenças com as centrais sindicais. Eu não tenho experiência com o sindicato. As centrais sindicais, CUT, CGT e CONTAG, sempre esteve junto, e nós estivemos junto com eles na Plenária Nacional da Saúde, na lei orgânica, na derrubada dos vetos, nos eventos do Conasens. Então, a minha sugestão, como quem está vendo agora de fora e tem mais tempo para ler, para ver, eu vejo assim, que nós teríamos, para uma agenda 2030, que está em moda agora, que a gente está discutindo aí para 2030, duas agendas estratégicas para o Conasens. Se eu tivesse dentro desse movimento, eu buscaria essa atuação. Primeira agenda que a gente deveria ter, e tem, que é a governança e a parte administrativa que a gente faz. O Conasens faz muito bem, e mudou muito, e está ajudando de forma capilarizada no país inteiro, através dos COSEIs, educação permanente, enfim. Aqui não tem o que se discutir dessa agenda administrativa, que eu dou o título, o nome, como eu estou falando, dou o nome, administrativa e governança. Mas eu vejo outra que nós aqui fizemos, que é a política. E essa política, nesse momento, o Conasens, na minha visão, ele saiu um pouco do eixo. Então, na nossa visão, na minha visão, o eixo político do Conasens, qual é que é? Primeiro, discutir o Pacto Federativo, a reforma tributária, a questão do pluralismo que nós temos que ter, e mesmo não acreditando no Congresso, mas é um processo democrático, eu vejo que o Conasens tem que se aproximar mais dentro do Congresso. E junto com o Congresso, as centrais sindicais. Tem que trazer para o nosso lado para uma discussão. Não dá para ficar fora do plano político. Por quê? Da questão do pacto e da reforma. Nós produzimos o bolo e ficamos com 16% a 17% de toda a riqueza do país, dos impostos dos trabalhadores, vem só 17% para nós. Então, não dá para se pensar o Sul só do ponto de vista que nós defendemos, da governança, da tripartite, que é importante, mas essa outra, me parece que nós temos que crescer um pouco mais. Quando a gente tem que, por exemplo, na minha opinião, fazer algumas reuniões da diretoria dentro do Congresso Nacional. Abrir para que apareçam deputados, que apareçam pessoas, ser mais presente. Quando a gente hoje é uma força num congresso com mais de 5.000 participantes, é uma coisa, poucas entidades no país coloca todos os presidenciáveis e todos os governáveis que querem ser governadores nos nossos eventos. Então, qual é a entidade que coloca os presidentes a discutir saúde conosco? Qual é as entidades nos estados que colocam os candidatos a governadores a discutir conosco? Então, essa força política, me parece, e essa é a minha sugestão do evento, que o Conasens deveria avançar um pouco mais. Deveria avançar um pouco mais, na realidade, buscar parceiros, e, se não buscar parceiro, buscar o convencimento daqueles que são contra nós. Não adianta nós ficarmos aqui entrincheirados de um lado e o Congresso do outro entrincheirado com toda a judicialização, enfim, não interessa, mas é lá que a democracia está acontecendo. Então, eu acho que, Nilo e o nosso coordenador, eu acho que essa parte política nós temos que dar uma avançada. Como naquela época está aí o Paulo, né, Paulo? Nós fazíamos várias reuniões dentro do Congresso Nacional e toda hora estava passando um parlamentar, a maioria a nosso favor, mas tinha alguns contras que o menos chegavam e diziam, pô, esses caras estão reunidos aqui, ó, o Aruca acabou de sair daqui, foi lá no plenário e falou que o Conasens está discutindo a extinção do INAMPS. Pô, já os caras da direita, tudo, pô, os caras querem acabar com o INAMPS, o Caiado ia lá nos ofender, ia lá... Pô, então, esse debate, me parece que hoje, Nilo, nós temos que dar essa é a minha sugestão final, da gente dar uma
uma avançada na questão da importância do CONASEMS ter nas decisões dentro do Congresso Nacional e que avança, inclusive, na própria reforma sanitária, na reforma da justiça social, enfim, de todas as demais reformas. Era isso. Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz por estar junto com vocês aqui. Claro, claro. Tá. Bom, não é questão de desdizer o que eu tenha dito, não, mas eu não queria passar aqui assim como o mais pessimista dos faladores, né? Mas, na verdade, é o seguinte, eu tenho feito, nos últimos anos, principalmente, eu fui secretário 2 vezes em Uberlândia, né? E a segunda gestão foi uma gestão muito tumultuada, aliás, eu só fiquei a metade do tempo, porque eu cheguei na metade, né? E fiquei o resto do tempo. Mas eu passei a rejeitar um pouco o que eu chamo de ideias triunfalistas e de alta unanimidade. Eu estou de acordo com o Nelson Rodrigues, não o Nelson, mas o outro, né? Mas o Nelson certamente concorda com isso também, né? Esse triunfalismo, essa unanimidade, ela pode ser prejudicial. Nós criamos em torno dos nossos ideais, das nossas propostas, uma certa carapaça, melhor dizendo, né? Em que qualquer coisa que, porventura, contrariasse aqueles dispositivos que a gente tornou sagrados, passe a ser considerado como contrário ao SUS ou contrário à conquista social, né? Eu faço até uma analogia aqui bem física, né? Como aproveitando aí a deixa do Gilberto com o futebol, né? Quer dizer, a gente quando vai reavivar uma fogueira, um fogão de lenha, a gente tem que mexer os paus lá, dar uma soprada, né? Colocar lenha nova, né? Talvez a gente vive um momento em que esse reavivamento, acho que esse termo é meio evangélico, né? O reavivamento do SUS se torna necessário, né? E viu, Paulo, eu vou aproveitar a sua deixa, você abriu a porta da poesia para a gente, né? A Fernando Pessoa disse de Portugal uma coisa interessante, ainda falta cumprir-se, né? Eu acho que é bom a gente pensar o SUS como uma coisa que ainda falta cumprir, porque se a gente pensar que ele é uma coisa cumprida, né, então não tem mais nada para fazer, né? Então eu prefiro considerar dessa maneira. E em muitas frentes a gente ainda falta cumprir isso, né? Na frente da transferência financeira, por exemplo, seja do Tesouro da União para o SUS, ou do Ministério da Saúde para os estados e municípios, na frente de participação, né? Eu acho que nós avançamos muito com a Lei 8.142, mas ela é absolutamente, no meu entendimento, falha a respeito das conferências, e ela não, ou melhor, ela sugere que esse modelo é o modelo que deve estar também presente na ponta da linha da paridade, etc. Eu acho que não é nada disso. A apresentação da ponta da linha é uma coisa mais do cotidiano, não é? Sem assim, grandes arroubos, grandes festas cívicas, é ali no dia do cotidiano. Isso não está, né? Que essa representação inclua também o interessado. Eu tive a oportunidade de coordenar, quando eu estava na OPAS, um seminário de italianos e franceses e tal, sobre participação. A participação deles é bacana. O primeiro, que usa muita tecnologia de informação, coisa que nós também precisamos avançar mais. E segundo, porque coloca ali naquela plateia o interessado. Você tem um filho com síndrome de Down e você, automaticamente, você pode ir lá reivindicar as suas coisas também, né? E coloca em questão, eu acho que temos que rediscutir um pouco da questão das parcerias público-privadas, né? Como o público aqui não é grande e é generoso, eu não corro nenhum risco, certamente, de ser apedrejado ao final. Mas isso tem que ser discutido, né? Aqui em Brasília nós estamos vivendo uma situação excepcional, há uma entidade social que está gerindo um hospital, no meu entendimento, com alto grau de sucesso e que tem sido atacado a paus e pedras de todo jeito. Isso tem que ser discutido, está certo? A gente não pode deixar essa coisa só como ocultado, ou camuflado, ou distorcido pelo viés ideológico, né? Não pode ser assim. E ainda, Paulinho, a sua visão poética que você facultou aí, né? Eu acho que assim, a palavra que eu ouvi muito aqui, eu gostei de ter ouvido, né? A palavra saudade. Estamos todos com saudades, né? Acho que estamos com saudade de momentos importantes que a gente participou, da nossa luta que foi bem sucedida na criação do CONASEMS. Estamos com saudade da nossa juventude, né? O Roberto lembrou bem aqui, né? Poxa, coisa boa é ter menos de 40 anos, como eu tinha na época. Agora eu já estou com... Eu não vou nem falar com quantos que eu estou, só sei que eu estou com 30 a mais, né? Isso aí realmente pesa um pouco, né?
saudade da gente, das nossas esperanças, né? E até aproveitando de novo a menção a Portugal, um fado que eu escutei há pouco tempo, cantado pela Ana Moura, né? E que a gente não perca a saudade de ter saudade, né? Primeira coisa, eu acho que essa mesa deu uma vontade de continuar discutindo, né? Uma vontade de fazer uma avaliação do SUS nesses 30 anos, né, a partir da visão dessas pessoas que participaram da construção de um ator político na construção do SUS, que foi o Conasens, né? Será que, se a gente fosse fazer esse resgate histórico, a gente pegaria o papel do Conasens em cada um dos períodos dos presidentes da República, por exemplo, Collor e Itamar, para pegar um período mais, né? Fernando Henrique, Lula, Dilma, e depois aí o desastroso, né, o golpista do Temer, também não podia vir aqui e não falar isso. E aí, como é que o Conasens reagiu em cada um desses períodos, né? Então, assim, eu acho que seria bacana também fazer essa discussão. E aí eu queria reforçar uma coisa que eu falei no início. Nós temos que contar a história do SUS do nosso ponto de vista. Eu acho que isto é uma obrigação histórica que nós temos. Tem uma geração que participou, nesse primeiro período de construção do SUS, da 8ª, da Constituinte, né, que foi relatada aqui, que está, vamos dizer assim, já, né, numa etapa de contar a história. E boa parte dessa história é narrativa, falada, oral. Não tem muita coisa escrita. Então, acho que é fundamental, e não sei se vai ser só esse congresso, mas assim, da gente colocar como uma pauta do Conasens, olhar para esses 30 anos e contar, né, lutas importantes que o gestor municipal e o Conasens teve um protagonismo importante. Então, essa história do SUS, que alguns aproximaram mais disso, no intervalo, o Flávio estava falando para mim, não, o negócio nosso é contar a história de como a gente teve nisso, não, né, fazer muita análise de como é que foi o SUS, tal, mas eu acho que a gente teria que estar pensando nessas duas coisas, né, contar a história do SUS do ponto de vista do ator político Conasens e contar um pouco como foi a nossa história. Pela apresentação que o Paulo Dantas fez aqui, fazia muito tempo que eu não via falar, eu acho que ele pontuou algumas coisas, e outros da mesa também, que eu não tenho ouvido em nenhum debate que eu tenho participado. E olha que eu participo de tudo quanto é debate possível, porque como eu ainda estou no Conasens, do COSEN de São Paulo, tal. Então, assim, é um olhar para a história do SUS que eu acho que é de uma riqueza enorme, né? E onde isso está escrito? Na história do movimento sanitário, na história do movimento. Então, acho que seria bem importante. Outra coisa também que dá para perceber, olhando para a mesa aqui, né, escutando as falas, que há uma coincidência e uma semelhança entre a história do SUS, a história do Conasens e as nossas histórias de vida, né? Vira, mexe, a gente conta a história do SUS, mas eu conto como é que eu virei secretário, como é que eu cheguei em Cambé, como é que eu cheguei em Pernambuco, né, o Carlão. Então, assim, eu acho que muito da nossa vida, da nossa história de vida, se confunde com essa história do SUS, do Conasens, no caso de alguns aqui, com os COSENs. Por exemplo, eu acho que seria bárbaro a gente contar as histórias dos COSENs. A gente nem tocou nisso. Por exemplo, eu lembro que, nesse período, o Paraná era um exemplo para nós, né? Isso que o Gilberto contou, e outros também, né? Então, para nós de São Paulo. Então, acho que tem muita coisa que tem o risco de se perder mesmo, né? Porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Mas eu queria encerrar tocando num assunto que, para mim, tem sido motivo de muita insônia, né? Que é isso que a Soraya trouxe aqui, né? Eu acho, viu, Flávio, que hoje o nosso problema não é o triunfalismo, é o derrotismo, sabe? Nessa mesa aqui, como eu acho que teve essa coisa da memória, eu acho que a gente ficou um pouco, né, vamos dizer assim, priorizando o lado mais positivo e de construção mesmo que a gente participou. Mas o que eu vejo hoje de muito presente na discussão com os gestores municipais é isso que a Soraya trouxe. E acho que este devia ser um tema
da pauta cotidiana do CONASEMS e dos COSEMS. O que a gente pode fazer nessa conjuntura sombria, adversa, caótica que a gente está vivendo, essa crise ética, econômica, política, de valores? O que a gente faz para entusiasmar gestores e trabalhadores do SUS? O que a gente faz para ganhar corações e mentes desses atores fundamentais do SUS e do usuário do SUS? Quem saiu na rua para gritar contra a emenda constitucional 95? Uma coisa que pode ferir de morte o sistema. E acho que, contraditoriamente, né, acho que tem essa sensação que a Soraya trouxe aqui, né, de desânimo, de descrença. Muitos trabalhadores, eu tenho feito muita oficina com um trabalhador do SUS no estado de São Paulo, regionalizado, e eles trazem muito isso, de desânimo. Aí eu fico pensando, naquela condição adversa que a gente estava, saindo da ditadura, a norma, muitas vezes, ela engessa, mas não tinha norma nenhuma, a gente tinha que ir quebrando a cara, fazendo as coisas sem saber se ia dar certo. E a gente foi fazendo. O que tinha naquele momento que não tinha agora? Né? Lógico que tinha uma coisa dessa conjuntura, da esperança, mas, para além disso. Né? Então, o que essa mesa me deixa mais instigada a pensar é o que estas entidades podem fazer, para além do institucional, que elas têm que fazer mesmo, defender o interesse do município na tripartite, estar presente no Conselho Nacional de Saúde, que eu acho que é um espaço fundamental, essas questões que o Eri traz da discussão no Congresso, proximidade com a academia, mas assim esse desafio, né, de como que os COSEMs, no século XXI, no mundo da comunicação, da internet, da informática, mas principalmente da solidão e muito também do desânimo, né? Como que a gente faz para entusiasmar esse exército enorme de gestores e trabalhadores que, em muitos momentos, foi o que sustentou o SUS? Para mim, isso, apesar dos meus 63, é o que anda me entusiasmando, porque as coisas estão acontecendo. Todas as manhãs, milhares de trabalhadores abrem a porta da UPA, da UBS, do CAPES e atendem as pessoas. E, nesse encontro, produz vida, produz saúde, faz promoção, com um monte de dificuldade, com um monte de fragilidade. Se esse exército desanimar de vez, aí eu acho que não tem o que sustenta, porque é subfinanciado. Né? Com essa crise que a gente está vivendo, se não é essa força lá embaixo que faz o SUS andar no distrito indígena, que uma vez eu fui no Pará e eles contando a experiência deles, no CAPES, no Hospital Geral, eu acho que o SUS não sobreviveria. Então, eu quero deixar aqui esse desafio, como que as nossas entidades trabalham para, na micropolítica do dia a dia, aí, entusiasmar coração e mente para a gente construir, continuar, né, a construção dessa política pública, que, com certeza, sem ela, o Brasil seria muito mais miserável do que ele é hoje. É isso.